Se você chegou até aqui com o coração cansado, tentando manter a aparência de que está tudo sob controle, este momento é para você. Talvez ninguém tenha percebido o peso que você vem carregando. Talvez você tenha passado os últimos dias resolvendo, respondendo, sustentando tudo, enquanto por dentro alguma coisa já estava pedindo socorro. E o mais difícil, muitas vezes, não é só a dor. O mais difícil é sentir que precisa parecer forte o tempo todo, como se parar fosse fraqueza, como se admitir o cansaço fosse sinal de derrota. Só que nesta Quinta-feira Santa, Deus não está pedindo que você prove força. Ele está chamando você para a verdade. Hoje é noite de entrega. Hoje é noite de parar de correr por fora enquanto a alma continua ferida por dentro. A Quinta-feira Santa nos lembra que antes da dor mais intensa, houve oração. Antes da cruz, houve rendição. Antes do peso mais duro, houve um coração colocado diante do Pai com sinceridade. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja esperando de você agora. Não mais esforço, não mais controle, não mais resistência, apenas um coração verdadeiro. Existe um cansaço que quase ninguém vê. É o cansaço de quem continua funcionando, mas por dentro já está no limite. De quem se acostumou a ser apoio para todo mundo, mas não encontra lugar para descansar. De quem engole o medo, segura a tristeza, esconde a ansiedade e segue em frente como se estivesse tudo bem. Só que Deus vê o que ninguém vê. Ele vê a mente cansada, o peito apertado, a alma sobrecarregada, a fé tentando respirar no meio da pressão. E por isso, Ele não chega hoje cobrando mais de você, Ele chega oferecendo descanso. Mas para receber esse descanso, algo precisa mudar dentro de você. Existe uma hora em que lutar mais não fortalece, só esgota. Há um momento em que continuar resistindo já não é coragem, é desgaste. Talvez você tenha passado tempo demais tentando controlar tudo, antecipar tudo, sustentar tudo, como se abrir as mãos fosse perigoso demais. Só que a alma não foi criada para viver em estado de defesa o tempo inteiro. O coração não foi feito para carregar sozinho aquilo que deveria ter sido colocado diante de Deus. E hoje pode ser a noite em que você vai entender que rendição não é fracasso. Rendição é o começo da cura. Só que quando a pessoa para, o silêncio começa a revelar o que estava escondido. E isso assusta, porque no silêncio aparecem os medos que foram abafados, as feridas que ainda doem, as perguntas que nunca foram encaradas, o peso que a rotina vinha encobrindo. Muita gente foge do silêncio porque sabe que nele não dá para manter a mesma aparência. Mas nesta noite, não fuja, permaneça, porque o silêncio diante de Deus não vem para te esmagar, vem para mostrar o que precisa ser entregue com sinceridade. E quando a verdade aparece, você descobre algo muito bonito. A presença de Deus é uma mesa onde ninguém precisa fingir. Diante do Senhor, você não precisa parecer forte. Não precisa parecer em paz se o coração está apertado. Não precisa parecer inteiro se por dentro existe desgaste. Deus não quer a sua versão arrumada. Ele quer o seu coração real. Com as dúvidas, com a fadiga, com a tensão, com a dor que talvez você nem conseguiu explicar direito ainda. E quando você entende que pode estar na presença de Deus sem máscara, alguma coisa começa a afrouxar por dentro. A defesa cai. A pressão diminui. A alma percebe que pode respirar. Talvez o que mais pesa em você nem tenha virado palavra ainda. Existem cargas que a pessoa sente, mas não sabe nomear. Preocupações que nunca viraram oração. Tristezas que nunca encontraram espaço para serem choradas. Medos que foram engolidos. Culpas antigas que ficaram escondidas. Nem toda dor sabe falar. Nem todo sofrimento chega organizado. Há feridas que apertam a alma antes de se tornarem frase. E por isso hoje você não precisa chegar diante de Deus com uma oração bonita.
Você pode chegar com a confusão, pode chegar com o aperto, pode chegar com o que ainda está sem nome. Deus recebe até aquilo que você ainda não consegue explicar. Mas existe um ponto muito delicado nessa caminhada. Em certos momentos, sofrer parece mais fácil do que entregar. Não porque a dor seja leve, mas porque ela já se tornou conhecida. A pessoa se acostuma com o peso, organiza a vida ao redor da aflição e continua andando como consegue. A dor vira território conhecido. A entrega não. Entregar exige coragem. Exige abrir mão da falsa sensação de controle. Exige confiar justamente no ponto em que você está mais vulnerável. Só que entregar a Deus não é desistir da vida. É parar de sustentar sozinho o que está quebrando você por dentro. Não é fraqueza, é maturidade espiritual. É olhar para o que tem ocupado o centro do coração e dizer: isso não vai mais governar a minha paz. Quando essa rendição começa, o coração também começa a se desarmar. E isso é profundo, porque há pessoas que se acostumaram tanto a se proteger que já nem percebem o quanto vivem atrás de muralhas. Protegem os sentimentos, protegem as expectativas, protegem as memórias e até a forma de falar com Deus. Não porque não tenham fé, mas porque já foram feridas demais. Só que a mesma armadura que parece proteger também impede o consolo. Ela trava a entrega, endurece a alma e rouba o descanso. E hoje o Senhor não está pedindo que você seja mais forte, está chamando você para baixar as defesas na presença dEle. Porque Deus não invade, Deus acolhe, Ele não arromba o coração. Ele espera que você entenda que não precisa se defender dEle. E é nesse ponto que uma verdade muito poderosa começa a nascer. A paz pode começar antes da resposta. Muita gente acredita que só vai descansar quando tudo se resolver, quando o cenário mudar, quando a notícia chegar, quando a dor passar. E sem perceber, adia a própria paz para um futuro incerto. Mas a paz de Deus não depende de tudo já ter sido resolvido. Ela começa quando o coração decide confiar antes de ver. Ela nasce quando a alma entende que ainda pode haver perguntas sem que isso a obrigue a viver esmagada. O fato de você não ter todas as respostas hoje não significa que Deus esteja ausente. O fato de a espera continuar não quer dizer que a sua alma precise continuar sufocada. Há um descanso que começa agora, no instante em que você volta a repousar em Deus. E quando essa paz começa a nascer, um altar invisível se levanta dentro de você. Talvez ninguém veja. Talvez por fora a vida continue parecida. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas por dentro, uma decisão pode estar sendo tomada. Uma entrega silenciosa pode estar acontecendo. Uma renúncia profunda pode estar sendo feita diante de Deus. O altar invisível da entrega interior é esse lugar secreto onde você decide que não quer mais pertencer ao medo, à ansiedade, ao excesso de controle, à obrigação de parecer forte. É o lugar onde você devolve a Deus o centro do seu coração. E mesmo que ninguém perceba, o céu percebe. Deus vê quando a alma para de negociar com a dor e escolhe confiar de novo. E então, chegamos ao ponto mais forte desta noite. O coração pode voltar a pertencer ao Senhor de forma inteira. Por muito tempo, talvez uma parte sua tenha tentado confiar em Deus, enquanto outra continuava agarrada ao medo. Uma parte orava, outra vigiava. Uma parte queria paz, outra insistia em controlar tudo. E essa divisão cansa, essa divisão esgota. Mas quando o coração volta a pertencer ao Senhor, algo se alinha por dentro. O que estava disperso começa a se reunir. O que estava em guerra começa a se aquietar. O que estava ferido começa a respirar de novo. Não porque todos os problemas desaparecem de uma vez, mas porque o centro volta para o lugar certo. Então, nesta Quinta-feira Santa, faça dessa noite mais do que um momento bonito. Faça dela uma decisão
Diga ao Senhor que você não quer mais viver governado pelo medo. Diga que não quer mais oferecer sua paz à ansiedade. Diga que não quer mais sustentar sozinho o que está pesado demais. Diga que o seu coração quer voltar a pertencer inteiramente a Ele, porque o que sustenta uma vida não é a força que você consegue aparentar. O que sustenta uma vida é um coração rendido, inteiro, devolvido a Deus. Um coração que para de resistir e aprende a descansar na presença do Pai. E esta caminhada não termina aqui. Hoje foi a noite da entrega. Ainda vamos seguir juntos até o domingo de Páscoa. Depois da entrega vem a dor. Depois da dor vem o silêncio. E depois do silêncio, Deus faz nascer a esperança outra vez. Permaneça nessa série até o fim, porque cada etapa pode tocar exatamente a parte da sua alma que mais precisa de consolo, cura e renovação. E se esta oração fez sentido para você, comente. Amém.